Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Mais uma vez, a paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus. O Senhor, aleluia, dele provém tudo, meus amados. A cura provém do Senhor. Amém. E o Senhor, Ele está aqui neste lugar. Amém, meus queridos. Quero, primeiramente, parabenizar toda a união feminina da nossa igreja, todos que estiveram envolvidos, amém? Comprometidos, né, para fazer essa festa tão bonita. Foi muito bonita. Estamos no clima ainda. Estou pregando no culto rosa hoje, para a honra e glória do Senhor, né? Hoje a gente está na série Fundamentos, mas está tudo decorado como culto rosa. E eu louvo a Deus pela vida das mulheres, amém? Que vocês se mantenham unidas, que vocês se mantenham em comunhão, né, para que mais e mais mulheres venham se achegar neste lugar, aprender com vocês, viu? Porque é assim que funciona. Vocês fazem discípulas, amém? Assim os jovens, assim o futuro departamento de homens, de crianças, e assim vai. Amém? Graças a Deus. Amados, hoje é o último episódio final da nossa série de mensagens, chamada Fundamentos. Eu me lembro lá no início, quando nós iniciamos essa série, um dia eu estava conversando com o pastor Rafael, e a gente orando, vamos preparar uma série, conversando e orando. Aí Deus deu essa série que é Fundamentos, para nós trabalharmos a essência da nossa fé, meus irmãos. Bem, essa é a intenção. A intenção em nenhum momento é fazer nada exaustivo, mas sim trazer a compreensão. Algumas coisas são essenciais para a nossa fé. Amém? Domingo passado nós falamos sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre adoração. Amém? Graças a Deus. Abram suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João. Amém? Na Bíblia você vai encontrar 5 livros escritos por João. Você vai ver o Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira carta, e você vai ver também o livro de Apocalipse, foi escrito por ele. Amém? Santo é o Senhor. João, capítulo 4. Eu quero começar por ler alguns versículos, amém, queridos? Capítulo 4, versículo 4, amém? Diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. E aí vamos para o versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Disse Jesus à mulher: podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos ensinará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus:
eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Incline sua cabeça, vamos fazer uma oração. Espírito Santo, que o Senhor, meu Deus, venha falar conosco, Pai, através da tua palavra, ela não volta vazia. O que eu te peço, Pai, é que o Senhor venha falar ao meu coração, para que eu possa transmitir ao teu povo. Que teu povo, eterno Deus, os nossos corações não estão prontos para receber a tua palavra, Pai. Que a nossa terra de dentro venha estar boa. Quando entrar a semente, ela venha produzir, Pai, o broto da hortaliça, a hortaliça, flores e frutos no devido tempo, 30, 60, 100 por um. Por isso, Espírito Santo, nos conduz. Fala aquilo, meu Deus, que nós precisamos ouvir, Pai. Não o que queremos, nos exorta, ensina, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Santo Deus, Senhor. Aleluia. Adoração. Amados, nós estamos aqui para adorar. Isso é de fato, né? É para isso que nós entramos aqui para render um culto ao Senhor. Eu vi os jovens louvando aqui, e eles cantavam ali que Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles foram colocados dentro de uma fornalha ardente. E dentro dessa fornalha ardente, porque eles não se prostraram, né, a estátua que o rei queria que adorasse. Aleluia. Então, por eles adorarem, naquele momento que eles escolheram a Deus do que adorar outra coisa, do que adorar um ídolo, diz que naquele momento eles são lançados dentro de uma fornalha ardente. Aleluia. Meus amados, eu e você somos adoradores do Senhor. Escolhemos Ele acima de tudo. Escolhemos o Senhor em primeiro lugar. Escolhemos adorar Ele acima de tudo que o mundo nos oferece, porque o mundo tem nos oferecido muitas coisas para adorar. E o nosso coração, eu posso te dizer isso, ele é uma fábrica de ídolos. Se você permitir, o seu coração acaba criando ídolos nessa terra. Mas o desejo de Deus, aleluia, o desejo de Deus é que nós façamos tudo para a sua honra e glória. Porque eu quero te dizer, você foi criado para isso. Foi falado aqui, Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11, diz assim que Deus fez tudo ao seu devido tempo, e que Ele colocou a eternidade dentro do coração do homem. No devido tempo Deus fez tudo, mas em mim e você, meus amados, Deus colocou eternidade. Por isso que você vai ver a criança quando ela é pequena, em alguns momentos ela vai chegar em você e vai falar assim: pai, como foi que eu nasci? A criança vai falar: de onde que eu vim? Como que eu vim ao mundo? E você já também fez essa pergunta quando era criança. Sabe por quê? Porque eu e você somos seres autotranscendentes. Você está aqui, mas a essência aí dentro de você não é aqui. Você está na terra, mas o que tem dentro de você é algo eterno. Você vive nessa terra, mas Deus colocou dentro do seu coração a eternidade. Por isso que nós, desde pequeno, nós não cremos que estamos sozinhos. O ser humano tem que criar alguma coisa, até para ser ateu. Porque Deus, Ele colocou o senso da eternidade dentro de mim e de você. A eternidade está aí dentro. Amém? Santo é o Senhor. Foi a missionária Teresa que disse. Aleluia, Santo é o Senhor. Quando nós paramos para falar um pouco sobre a adoração, meus amados, nós precisamos entender primeiro o que é adoração. Essa palavra nós vamos encontrar na Bíblia em vários momentos. Lá no Antigo Testamento, né, ela aparece como a palavra shakha, né, que ela vem de fazer reverência, inclinar-se.
Pode ver, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se inclinaram à estátua. Eles não reverenciaram a estátua. Amém? Então, reverenciar, inclinar-se, é adorar. No Novo Testamento, já vem de propusnel, que significa beijar a mão, ou beijar os pés. Essa foi a palavra que foi usada para quem escreveu o Novo Testamento. Então, beijar a mão, beijar os pés. Na nossa língua portuguesa, adorar, se você for ver no dicionário, significa prestar culto, significa ser devoto. Por isso que nós não somos devotos de nada, mais além do que o Senhor. Por isso que nós não prestamos culto a nada a não ser o Senhor, porque somente a Ele nós adoramos. Somente Ele é digno da adoração. Somente Ele é digno do nosso amor. Somente Ele é digno do nosso tempo. Só Ele é digno, aleluia, de que nós cheguemos aqui, aleluia, e coloquemos e prostremos diante dele. Somente Ele. Eu quero iniciar esse culto, essa pregação, dizendo: não se prostre a mais nada a não ser o Senhor. Uma palavra que eu gosto muito para adoração é do inglês, porque hoje virou um estilo, o pessoal fala worship. E worship no inglês é dar valor. É a palavra que eles usam para adoração. Então eu quero te dizer, meus amados, nós pregamos aqui sobre honra. E quando pregamos sobre honra, falava muito de adoração, porque honra é dar valor. É dar valor. Eu não sei vocês, mas quem aqui guarda o dinheiro? Porque nós damos valor para o dinheiro. Com certeza você não vai pegar uma economia e vai guardar num lugar onde qualquer um possa acessar. Você vai colocar no banco, ou você vai pôr no cofre. Tem pessoas que ganham algo de valor da sua família e guardam isso, porque tem valor. Por exemplo, os meus filhos têm um certo valor para mim. A minha esposa tem um certo valor para mim. Essa igreja, ela tem um certo valor para mim. E com certeza, certas coisas não ultrapassam o valor que eu tenho pela minha esposa. E outras coisas não vão ultrapassar o valor que eu tenho pelos meus filhos. Outras coisas não vão ultrapassar o valor que eu tenho por essa congregação. Mas nada disso pode passar o valor que tem o meu Deus. O meu Deus é acima de todas as coisas. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Meus amados, aleluia. No reino, a moeda do reino é o sangue. Jesus, Ele se entregou por nós, Ele pagou com sangue. Mas, aleluia, eu quero dizer que o relacionamento no reino é honra. No reino de Deus, o relacionamento é honra. Por isso que o Senhor, na palavra, nós somos instruídos a honrar uns aos outros. Esse relacionamento no reino. Mas acima de tudo, o povo do Senhor precisa aprender a honrar a Deus acima de todas as coisas. A Ele a honra que lhe é devida. Salmos de número 16, versículo 2, vai dizer assim: a minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Eu quero dizer que isso grita no seu interior. A sua alma, aleluia. O salmista está dizendo: a minha alma, ela disse, a minha alma, ela falou, aleluia. É dentro que está o senso da eternidade, está dentro de você. Deus colocou dentro de você. Então o salmista vai dizer assim: a minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Meus amados, você pode ser extremamente rico, ou pode ser extremamente pobre. Você pode ter muitas coisas, você pode ter pouca coisa, aleluia.
Mas o que você tem de mais valor, o bem melhor que você tem, é o Senhor. Ele é o bem maior. Quando Jó perdeu tudo, quando ele não tinha mais nada, lá em Jó capítulo, nós vamos ver no capítulo 19, verso 25, que ele vai dizer algo tremendo. Ele vai falar assim: eu sei que o meu Redentor vive. Quando ele perdeu tudo, ele ainda falou: eu tenho um Redentor. Acima de todas as coisas na sua vida, tem que estar o Senhor. Jesus no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, uma das coisas que o diabo quis Jesus foi pedir adoração. Ele mostrou todos os reinos do mundo e disse assim: todas essas coisas eu te dou, se te prostrares diante de mim e me adorar. E aí Jesus fala uma coisa tremenda, porque ele vai citar uma passagem de Deuteronômio capítulo 10, 20. Ele vai dizer assim: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Eu quero te dizer, meus amados, que o inimigo, ele é doido por uma adoração. Tudo que ele quer é ser adorado. Tudo que ele quer é tomar o lugar de Deus. E ele vai tentar te oferecer muitas coisas para substituir o seu amor por Deus. Ele vai tentar te mostrar muitas coisas para que possa substituir o amor que você tem pelo Senhor. Aleluia, mas o nosso Deus, Ele é o exemplo. Jesus no momento da tentação, Ele falou: somente ao Senhor o teu Deus adorará, e somente a Ele prestarás culto. Aleluia. É uma coisa tremenda, porque o livro que nós lemos, ele vai falar dessa mulher, do qual tem uma passagem longa ali no capítulo 4, quase o capítulo todo, se eu não me engano. Mas ela é conhecida como uma mulher ali no poço de Jacó, ali em Samaria. Uma coisa tremenda que acontece, porque Jesus ele está no local, e ele quer chegar em Jerusalém, e ele passa por Samaria. O caminho que os judeus faziam para adorar, quando eles iam para suas festas, eles tinham que fazer um percurso muito parecido, mas o judeu não se dava com o samaritano. O judeu não gostava do samaritano. Então o que o judeu fazia? Eles davam a volta e não passavam no meio. Mas Jesus é diferente. Jesus, quando ele precisou ir para Jerusalém, ele passou no meio de Samaria. Aleluia. O judeu, quando ia adorar, eles davam a volta. E o samaritano e judeu não se davam, e muitas vezes o samaritano ia lá, tentava atacar os judeus, tentava roubar eles. Aleluia. O judeu, ele não se dava com o samaritano, por quê? Quando os reinos foram divididos, o reino do norte virou um reino de miscigenação. Eles começaram a adorar outros deuses. No livro de Neemias nós vamos ver como eles vão construir um muro. Samaria se levanta ali com Sambalate, e eles não se davam de jeito nenhum. E o judeu, quando ia adorar, não passava por Samaria. E a primeira coisa que eu quero dizer na adoração: é necessário que você adore a Deus por onde for. O texto diz: era necessário passar por Samaria. E talvez eu te pergunte aqui nessa noite: o que te impede de adorar o Senhor teu Deus? Porque tantas vezes nós colocamos empecilhos, colocamos coisas na frente, colocamos problemas na frente, colocamos brigas na frente, colocamos relacionamentos na frente, colocamos a divisão na frente. Nós colocamos coisas que nos impedem, aleluia, de acessar, de estar na presença, coisas que nos impedem de adorar verdadeiramente. Santo é o Senhor, aleluia. Eles não se davam, um atacavam o outro, mas samaritanos e judeus eram irmãos. Aleluia. E nós precisamos entender isso, porque senão nós entramos naquilo de que: eu não vou naquele lugar, porque aquela pessoa, eu não gosto dela,
aleluia, nas suas congregações, estão nas suas casas. E muitas vezes muitos vão dizer: eu tenho a minha comunhão em casa. Mas eu vou ser muito sincero, a grande maioria, eu não vou dizer todos, a grande maioria que eu vejo não está da mesma forma. Nós precisamos adorar a Deus onde é que for. Jesus, Ele vai e passa pelo meio de Samaria. Ele não está nem aí para o problema, Ele não está nem aí para a divisão, Ele não está nem aí para o conflito que existe. Ao contrário, Ele quer ir naquele lugar e Ele quer restaurar naquele lugar, Ele quer transformar aquele lugar, Ele quer entrar na vida daquelas pessoas. Eu quero te dizer, Deus quer entrar na vida daquele com quem você não se dá. Jesus quer entrar na vida daquele que você não se dá. Se é que você deveria não se dar. Porque nós, como cristãos, aleluia, nós precisamos aprender a resolver nossos problemas. Nós precisamos aprender muitas vezes a baixar a nossa bola. Nós precisamos aprender a ser humildes muitas vezes e pedir perdão. Nós precisamos aprender a restaurar relacionamentos. Porque é difícil nós falarmos de adoração, sendo que nós vivemos o nosso relacionamento problemático. Jesus passa por Samaria. Quando todos queriam dar volta, Jesus passa pelo meio. Quando todos queriam atravessar do outro lado da rua, Jesus passa pelo meio deles. Aleluia, Jesus não tinha essas coisas. Por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, quando Jesus está falando assim: no entanto, vocês vão receber poder. E esse evangelho que hoje eu estou falando para vocês, vocês vão pregar ele na Judéia e na Samaria. Olha só que coisa linda. Barreiras caindo por terra. Mas sabe o que isso tem a ver com adoração, pastor? Tem tudo a ver. Eu quero dizer que para você adorar em espírito verdade, barreiras precisam cair, muralhas precisam cair, aleluia, impedimentos precisam cair, aleluia. E o primeiro impedimento é esse, é o relacionamento. Tantas vezes, eu vou falar de mim para não falar dos outros. Tantas vezes eu estive na igreja, eu estive como adorador, mas com um problema com os meus irmãos, com um problema com o próximo, com um problema com aquele irmão que me perseguiu, com um problema com aquele que quis puxar meu tapete, com um problema talvez com aquele que nem tinha problema comigo. Jesus, para adorar, Ele entra em Samaria. Eu quero te dizer, meus amados, Samaria significa aqueles irmãos pelo qual nós não queremos conviver. E o Senhor fala assim, que isso hoje tem que cair por terra. Adorar em espírito e em verdade. A eternidade está dentro de você. Amém? Santo é o Senhor. Quando Jesus está falando isso, a mulher, quando Jesus está, ele tem um diálogo tremendo com essa mulher. Ele tem um diálogo tremendo, do qual ele começa a falar que ele é uma fonte de água viva. Mas o diálogo de adoração entra justamente quando Jesus ele revela algo dessa mulher. Ele vai falar que ela teve 5 maridos e o que está com ela agora não é dela. Ou seja, essa mulher é bem problemática. Mas Jesus fez questão de estar com ela. Aleluia. Você acha que Jesus só faz questão de estar com você? Ou nós achamos que Jesus só faz questão de estar conosco? Ele faz questão de estar com o problemático. Ele quer transformar a vida do problemático. Ele quer transformar a vida daquele que está bagunçado. Ele quer transformar a vida do adúltero. Ele quer transformar a vida da prostituta, do ladrão, do assassino. Ele quer transformar. Santo é o Senhor. Jesus passa por Samaria. Eu quero dizer que Jesus está passando aqui nessa noite. Santo é o Senhor. Então o diálogo deles é uma coisa tremenda, porque essa mulher vai dizer assim, quando Jesus revela, ela fala assim, estou vendo que você é um profeta. Mas ela vai dizer assim, os nossos pais falaram que a gente tem que adorar nesse monte. E Jerusalém fala que nós precisamos adorar lá, em Jerusalém. Porque
os samaritanos levantaram um altar, um templo ali no Monte Gerizim, para não se relacionar, olha só. Para não se relacionar, eles fizeram outra igreja. Foram para outro lugar. Foram congregar em outro lugar. Fizeram o seu templo. Então, havia 2 montes. E a primeira coisa que Jesus vai fazer cair por terra é que na adoração. Repita comigo: na adoração não existe separação. Ela vai falar: Samaria diz que a gente tem que adorar aqui. Os judeus falam que nós precisamos adorar ali. Aleluia. Mas eu quero te dizer nessa noite: não existe separação entre eu e você. Jesus quebrou tudo isso. Por isso que nós vamos ver em Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo 13, que Jesus ele derrubou as muralhas da separação. Capítulo 2, verso 13, vai dizer assim de Efésios: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. Jesus um dia pegou você que estava longe e te trouxe para perto dele. Ainda mais, ele vai dizer que o gentil, que tinha uma divisão com o judeu, o que Jesus fez com eles? Aproximou. Eu quero te dizer que o Senhor quer que você esteja próximo do seu irmão. Próximo do Senhor. Não é do que você mais gosta, não. É próximo de todos. Não existe 2 montes para adoração, existe um lugar só. Jesus é o próprio texto que diz. Jesus ele vai falar que a adoração ela não é restrita mais a lugar. Uns dizem que é nesse monte, outros dizem que é no outro, mas Jesus vai falar assim: quando nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Versículo 21, capítulo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer que vem a hora, é agora, que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Jesus fez isso. Um dia os apóstolos estavam andando com os discípulos e eles eram maravilhados pelo templo. O templo é um orgulho, mas é um orgulho. Nós estamos aqui, a igreja está bonita. Eu tenho certeza que nós olhamos para aqui e falamos: eu estou orgulhoso. Eu vim aqui, fiz esse negócio aqui, fiquei aqui observando, sempre ali. Que lindo. Orgulho do templo. E eles tinham orgulho, e quando eles olham para o templo, falam: o templo, que coisa mais linda. E Jesus fala assim: destrua esse templo, e eu levantarei em 3 dias. Jesus estava profetizando lá, porque de fato o templo de Jerusalém foi destruído. Não existe mais, só tem um muro lá. Só tem um muro. Só tem um muro que o pessoal fica lá, os judeus ficam lá orando até hoje. O muro das lamentações, eles estão lá o tempo todo orando naquele lugar. Santo é o Senhor, mas a verdadeira adoração não é mais no templo de Jerusalém. Amém? Então não é nem nesse lugar e nem no outro. Jesus ele começa a ensinar que não é nem no Gerizim, não é nem em Jerusalém, não é só na igreja. Nós precisamos entender uma coisa: adoração. Nós temos uma tendência de achar que a adoração é o momento que o ministério de louvor está entoando louvores. Tem gente que colocou até o nome desse ministério de ministério de adoração. Mas eu quero dizer, se adoração é ministério, você tem que ser um ministro de adoração. Eu sou um ministro de adoração. Você é um ministro de adoração. O seu irmão é um ministro de adoração. Adoração não é só um louvor. Adoração não é só o culto que eu venho fazer para o Senhor, não. Aqui é uma adoração com certeza, mas não é só. Adoração não é quando eu estou louvando só, não.
adoração é honrar a Deus aonde Ele estiver. Salmos de número 29, versículo de número 2. Aleluia. Vai dizer assim: aleluia. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da tua santidade. Aleluia. Nós precisamos adorar o Senhor em todo o tempo. Aonde você estiver, você tem que ser um adorador. Aonde você pisar, você tem que ser um adorador. Por isso que, quando nós lemos lá, a gente sempre cita aqui Romanos capítulo 12, verso de número 1, vai falar de culto. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, e esse é o vosso culto racional. Está falando da minha vida, de tudo que eu sou, oferecer ao Senhor em todo o tempo como culto. E aí vai dizer assim: e não vos conformeis com esse mundo. Eu já falei aqui, conformar com o mundo é tomar a forma do mundo. Aleluia. E não tome a forma do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Eu quero dizer que um adorador que adora a Deus onde ele está, por onde ele passa, com atitudes, aleluia, sem andar na forma do mundo, mas andar na forma de Deus, andar do jeito de Deus, andar com atitudes do Senhor, com atitude do reino, com atitude do céu. Quando um homem anda com atitude do céu, com atitude do reino, em tudo que ele faz, ele está adorando o Senhor. Se na sua casa você começar a ter atitudes do reino, atitudes do Senhor, atitudes do céu, aleluia, o Senhor vai te abençoar muito, porque você é um adorador. Então você começa a transformar tudo que está à sua volta. É a palavra que diz: mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. A mente do crente não é a mente do mundo. A minha mente não é igual a mente do mundo. O mundo vai por um lado, mas a minha mente vai para o outro. O mundo prega alguns valores, mas a minha mente foi renovada por Cristo. Ela prega outros. A partir de quando, aleluia, eu sou renovado por Cristo, as minhas atitudes mudam, aleluia, e tudo que é à minha volta é transformado. Não nos conformeis com esse mundo, mas transformai. É uma ordem. Homens e mulheres do reino, homens e mulheres adoradores, que não tomam a forma do mundo, aleluia, por amor a Deus, para honrar o nome do Senhor, esses homens transformam tudo que está à sua volta. Eu já falei aqui, você pode ter o menor cargo na sua empresa, mas pode ter certeza, o Senhor te põe lá para algo. Às vezes você não entendeu o propósito do lugar que você está. Às vezes nós não entendemos o propósito de lugares que o Senhor nos coloca. Nós entramos ali, por exemplo, eu vou falar de trabalho porque eu já vivi isso. Você vai trabalhar num lugar e só tem gente doida. Só tem gente que não quer saber de nada do Senhor. Só tem gente que é viver promíscua. Parece que onde Deus nos coloca são os piores lugares. Mas o Senhor te coloca lá para adorar Ele. E se você for um adorador, aqueles que estão à sua volta vão ser transformados. Você transforma o ambiente que você está. Nós transformamos aonde nós entramos. Nós não nos conformamos com o mundo, mas transformamos ele pela renovação do nosso entendimento. Esse é o culto racional. Aí Jesus vai dizer assim também, que para essa mulher é uma coisa tremenda. Ele vai falar: não é aqui nem ali. Eu tenho que não é aqui nem ali. Mas ele vai dar uma explicação. Ele vai falar assim: nós judeus adoramos o que nós conhecemos. Não se adora aquilo que você não conhece. Se você não conhece, você não adora. Para adorar é necessário conhecer. Por que você devem estar se perguntando: mas o que o pastor está falando? Está dizendo que eu preciso agora me ingressar no curso teológico, preciso fazer um bacharel de teologia. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você precisa conhecer o Senhor. Você precisa ser íntimo dele. Salmos de número 25, verso 14, eu sempre falo aqui: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam.
E a esse Ele dá a conhecer das suas alianças. Quando um homem e uma mulher de Deus quer conhecer mais a Deus, ela adora o Senhor. Quando nós buscamos a Deus em conhecer Ele, que é intimidade, nós estamos dando a honra que é devida a Ele. O Senhor quer que você conheça mais Ele. Ele está dizendo: nós adoramos o que conhecemos, porque de fato, o judeu, ele tinha várias revelações do Senhor. Tinha um local que Deus falou que ali, aleluia, deveria ser adorado. Foi ali, era no templo. Eles adoravam e conheciam. Mas eu vou dizer, tem gente, você vai ver gente entrando na igreja, gente saindo da igreja, aleluia. Mas aqueles que não viveram na intimidade, não entenderam o Senhor. E muitas vezes vocês vão ver eles entrarem, saírem e permanecer da forma como estavam, porque vieram adorar aquilo que eles ainda não conheciam. Eu me lembro até hoje, no começo da minha conversão, porque eu não tenho medo de falar, eu me converti católico ainda. Eu fui batizado no Espírito Santo e Deus foi trabalhando na minha vida até me tirar de lado. Mas eu me lembro que eu vivia numa busca constante, não para me agradecer, mas eu tirava ali 4 horas de adoração. Não tiro mais, irmão, não consigo. Mas era 4 horas de oração, porque o desejo do meu coração era conhecer mais de Deus, entender mais de Deus. E aí a gente buscava porque queria conhecer. Aleluia. O Senhor quer que você o conheça. Essa busca não pode diminuir. Intimidade, a palavra do Senhor vai falar de uma intimidade. Abraão era amigo de Deus. Enoque andou com Deus e já não mais era visto, porque o Senhor arrebatava. Homens que andaram na intimidade do qual o Senhor, aleluia, quis até eles com eles. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18, que é um texto muito conhecido, que é: antes crescei na graça e no conhecimento. Como que eu conheço o Senhor? Eu conheço o Senhor primeiro, através da sua palavra. Eu conheço o Senhor quando eu converso com Ele, eu começo a andar com Ele. O Senhor quer andar com você. Ele está lá, mas muitas vezes nós deixamos Ele de lado. O Senhor quer estar em todas as suas atitudes, em todas as suas decisões, em todos os seus projetos, em todos os seus anseios. O Senhor quer estar com você. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Quanto mais nós nos entregamos para o Senhor, mais nós conhecemos. Quanto mais nós buscamos o Senhor na sua palavra, mais você vai ter para conhecer. Quanto mais você buscar Deus em oração, mais você vai conhecer dele. Quanto mais relacionamento você quiser com Deus, mais você vai ter. Eu sempre costumo dizer que o nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Já foi pregado aqui, Ele não só é eterno, mas Ele é o Pai da eternidade. Eu já falei isso. Vocês imaginam que é algo tremendo? Porque a eternidade é algo sem fim para mim. Agora você imagina um Deus que criou isso. Como grande é o nosso Deus. Então tem muita coisa para você conhecer de Deus ainda, meus amados. Nós não podemos entrar e falar: não, tá bom já, que eu sei que está suficiente. Não, o jeito que eu faço aqui tá bom. Não, meus amados, sempre tem o melhor para Deus. Sempre tem mais de Deus para você. Sempre tem mais poder de Deus para você. Sempre tem mais cura de Deus para você. Sempre tem mais restauração de Deus para você. Sempre tem mais de Deus para você conhecer. Sempre tem. Aleluia, Santo é o Senhor. É melhor, meus amados, sempre está aos pés. Foi falado aqui, Marta e Maria, conhecido. A Marta estava fazendo os serviços. Eu não vou falar muito de Marta, porque quando eu falei de Marta e Maria, as irmãs ficaram um tempão falando de Marta e Maria, mas é bom para vocês verem. Marta estava preocupada com o serviço. É ruim fazer serviço? Não é, meus irmãos, é bom demais.
Nós trabalhamos aqui para o Senhor esses dias, ficamos aqui 10 horas, eu contei as horas de arrumação. Foram 10 horas de arrumação, fora todo o projeto que foi feito antes, dias para fazer esse culto acontecer. Olha só que coisa tremenda, é bom trabalhar e servir. Mas acima de tudo, o importante é você estar aos pés dele, adorando o Senhor. De nada vale nós fazemos tudo bonito, fazer tudo para a honra e glória dele, mas nós esquecemos do relacionamento profundo que nós precisamos ter com ele. Nós precisamos adorar aquele que nós conhecemos, adorar o que conhecemos. Aleluia. Por isso que Jesus disse assim: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, quando só uma é importante. E Maria escolheu a melhor parte, que dela não será tirada. Aleluia. Deus nunca vai arrancar a adoração sua. Se você ficar nos pés dele, aleluia, ele nunca vai tirar isso de você. Ele quer primeiro isso, ele quer que primeiro você esteja aos pés dele. Antes de tudo, antes do trabalho, antes do serviço, antes do culto, ele quer você na presença dele. Da hora que acorda até a hora de dormir, a palavra do Senhor nos diz em Salmos: desde o nascer até o pôr do sol, seja louvado o nome do nosso Senhor. Desde o nascer até o pôr do sol. Nós precisamos entender que a adoração, ela é em espírito e em verdade. Jesus falou: mas vem a hora, versículo 23, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Santo Senhor. Deus fez tudo ao seu devido tempo e pôs a eternidade dentro de nós. A nossa adoração, ela é em espírito. Ela é espiritual. Não é mais um lugar. Ela é oferecida em espírito, tem que ser de dentro para fora. A sua adoração não pode ser um ato externo somente. Não é questão de eu pegar e cantar um hino, tocar um hino aqui. A adoração não é somente nós cantarmos com as irmãs. A adoração não é somente nós arrumarmos esse culto, não. Mas ela tem que partir aqui de dentro, ela tem que estar ardendo aqui dentro, e ela vai sair por fora. Eu tenho certeza, meus amados, isso eu tenho. Tudo isso que nós fazemos é uma expressão daquilo que está acontecendo dentro de vocês. Quando nós fazemos para o Senhor, e o que nós fazemos para o Senhor é uma expressão do que está acontecendo dentro de nós, nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Tem que ser expressão do que Deus está fazendo em dentro. Tem que ser expressão do que Deus age no seu coração. O que acontece dentro de você tem que explodir para fora. Aleluia. Mas primeiro tem que acontecer dentro. Primeiro tem que acontecer dentro. Eu estou pregando, a palavra está entrando aí. E aí dentro Deus vai fazer uma obra. Aleluia. Isso tem que explodir de dentro para fora. Aí quando você vê uma igreja que explode de dentro para fora, aí nós começamos a ver atos lindos de adoração. Mas de nada adianta nós fazermos por fora, aleluia, e estar dentro só o carro. Porque preste atenção comigo. Se Deus está falando assim que Ele busca verdadeiros adoradores, é porque tem falso. Se Deus busca verdadeiros adoradores, é porque tem. Não tem como ter verdadeiro sem falso. Amém? Se Ele busca o verdadeiro, é porque tem o falso. O povo de Israel caiu nesse erro na sua história. Amós capítulo 5, versículo de número 21. Vai dizer assim: odeio, desprezo as vossas festas e vossas assembleias solenes, não me exalam o bom cheiro. Ou seja, Israel fazia os cultos, mas não estava agradável ao Senhor. Amém? Existem verdadeiros, existe falsos. Malaquias também vai falar isso, capítulo 1 de Malaquias,
versículos 6 e 7. Olha o que diz. Já preguei isso aqui. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu santo nome? Próximo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Preste bem atenção. Deus está falando que não está agradável aquilo pelo qual Ele havia ordenado. Deus ordenou que eles oferecessem. Nós vamos ver várias ofertas que Israel oferecia: holocausto. Só que chega um momento na história bíblica que nós vamos ver que Deus está odiando aquilo, porque o ato externo deles não condiz com o que está dentro deles. Então o povo de Israel ia oferecer um novilho michuruca, mas aquele novilho doente era a expressão de como ele estava dentro. Então eles ofereciam, não ofereciam mais o melhor, davam honra aos pais melhor, davam honra a qualquer coisa melhor, mas não a honra devida a Deus. E aí Deus vai falar assim: eu odeio as vossas assembleias, eu odeio o vosso culto. Olha que coisa. São poucas vezes na Bíblia que nós vamos ver Deus falando que odeia alguma coisa. Mas se nós oferecemos um culto que não está em condição do que nós temos dentro, aleluia, do que Ele quer fazer dentro de nós, se nós oferecemos algo somente exterior, aleluia, corremos no risco de fazer algo que não agrada a Deus. Santo é o Senhor. Um exemplo fácil disso nós vamos ver em Caim e Abel. Um dia eles foram oferecer algo para o Senhor, e a palavra do Senhor vai dizer que Abel oferece o melhor que ele tem dos seus rebanhos, e aí vai dizer que Caim oferece uma oferta ao Senhor, e Deus aceita Abel e a sua oferta, mas não aceita Caim e a sua oferta. E aí vai parecer que o nosso Deus é um Deus meio injusto. Pô, não é os dois que estão ofertando? Não é os dois que estão na presença? Não é os dois que estão adorando? Por que o Senhor não aceita os dois? E aí nós vamos ver a resposta que Deus fala para Caim. Quando Caim está chateado, quando cai o semblante, Deus vai falar assim: se fizeres o bem, não serás aceito. Porque a coração de Caim, ainda o que ele ofereceu, aleluia, não estava compatível com aquilo que ele vivia. Ele adorava a Deus, mas fazia o mal. Ele adorava a Deus, mas inventava o mal. Ele adorava a Deus, mas pensava mal, estava pensando em matar o irmão. Ele adorava a Deus, mas invejava o irmão. Ele foi adorar a Deus, fazer um culto. É o primeiro culto da Bíblia que nós temos. Foi render um culto ao Senhor, mas estava com problema com o seu irmão. Eu quero dizer nessa noite: não deixa o problema com irmãos faça seu culto não ser agradável a Deus, faça sua adoração não ser agradável a Deus. Aleluia, Santo é o Senhor. Aleluia, Santo é o Senhor. Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. A minha adoração, meus amados, ela tem que ser uma verdade na minha vida. Aleluia, ela tem que ser uma realidade na minha vida. Ela tem que ser algo que eu vivo, não de mentira. Eu não posso ser um adorador de capa. Eu não posso ser um adorador de aparência. Eu não posso ser um adorador somente de uma roupa bonita. Não, eu preciso ser muito mais do que isso. Um verdadeiro adorador. Santo é o Senhor. Se tem verdadeiro, tem falso. Eu vou dizer, eu já andei na falsidade com Deus, meus amados. Já andei na falsidade com Deus. Já andei na igreja olhando tudo de errado. Olhando a igreja do Senhor pensando tudo de errado de pessoas. E muitas vezes nós vamos
graças a Deus que o Senhor ainda tem misericórdia de nós. Porque só Deus sabe o que passa no nosso coração. Só Deus sabe o que passa no nosso interior. Só Deus sabe o que está aqui dentro. Aleluia, Santo Senhor. Olha só. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Aleluia. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu falo contigo. A nossa adoração, ela tem que partir de um relacionamento profundo com Ele. A própria mulher tinha certeza de uma coisa: que o dia que viesse o Messias, Ele ia anunciar todas essas coisas espirituais para eles. Ele ia ensinar a forma correta deles andarem. Ele ia ensinar a forma correta deles procederem. E assim é na minha e na sua vida. Jesus a cada dia está nos transformando. Nós entramos para adorá-lo, e Ele vai transformando a nossa vida. Ele vai nos ensinando, Ele vai nos moldando. Aleluia, Ele vai nos tornando servo melhor. Aleluia. O Senhor nessa noite, eu quero dizer, Ele quer arrancar tudo aquilo que impede a minha adoração para com o Senhor. Ele quer tirar do meu coração todo o ídolo que eu fiz. Talvez nós fazemos ídolo em relacionamento, talvez nós fazemos ídolos em dinheiro. É quando nós nos prostramos a essas coisas, é quando nós damos valor para essas coisas acima do valor de Deus. Mas eu quero dizer que hoje o Senhor quer tirar isso do seu coração. O Senhor quer levantar uma geração de verdadeiros adoradores. A cada dia Ele está fazendo isso. O Evangelho tem que ser pregado em todos os lugares, no lugar que você gosta, mas também no lugar que você não gosta. Você vai ter que falar de Deus para a pessoa que você gosta, mas também vai ter que falar de Deus para a pessoa que você não gosta. Você vai ter que adorar Deus, aleluia, no lugar que você gosta, mas também muitas vezes no que você não gosta. Porque Deus, Ele quer relacionamento. A forma de nos relacionarmos no reino é a honra. E a forma de nós nos relacionarmos com o nosso Pai é honrando Ele, é adorando Ele, é só se prostrando a Ele, é só rendendo graças a Ele, é só dando a honra devida a Ele. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Eu quero fazer essa oração com você, amém? É uma noite de adoração. Eu vou fazer uma oração, mas eu quero convidar vocês a adorarem. Amém? Porque hoje nós estamos falando de adoração, encerramento da nossa série. E nós precisamos, Deus sempre colocou no meu coração quando nós abrimos esse ministério, de que algo que nós deveríamos ter como característica, porque eu acho que não só esse ministério, como crentes, é ser adoradores em todo o tempo. É adorar em todo o tempo. É adorar quando tudo vai bem. É adorar quando tudo vai mal. É adorar quando eu gosto. É adorar quando eu não gosto. Somente quem colocou Deus à frente em primeiro lugar faz essas coisas. Feche seus olhos. Espírito Santo, no nome de Jesus, eu quero apresentar, Pai, neste momento, meu Deus, no qual eu estou orando toda a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Põe a sua mão no seu peito, em nome de Jesus, repita comigo isso. Senhor, tira de mim todo ídolo que eu construí, consciente ou inconscientemente. Eu quero dar valor, eu quero te dar a honra devida ao teu santo nome. Eu não vou me prostrar às coisas deste mundo. Eu quero te adorar em todo momento, porque só tu és digno do meu louvor, do meu amor. Em nome de Jesus. Pai eterno, Pai todo-poderoso, no nome de Jesus, Pai, que a tua igreja, Pai, meu Deus, venha ser transformada, arder, meu Deus, de dentro para fora, no coração, o poder do Senhor, Pai, que o poder do Senhor, meu Deus, venha queimar, em nome de Jesus, meu Deus, nessas irmãs, nesses jovens, em nome de Jesus, eterno Deus, que nós venhamos ver, meu Deus,
de um povo